boa noite. Tia Janeide já está aqui. E hoje nós iremos estudar matemática. Que legal, não é? Eu sei que vocês gostam bastante de matemática. Vocês já vão pegar o livrinho de vocês de matemática e atividades do reforço. Na mesinha de vocês de estudo aí em casa, vocês vão deixar o livro de reforço e pegam nesse momento de matemática. Vocês vão abrir na página 46, que corresponde ao assunto decomposição em fatores primos. Hoje nós iremos aprender a decompor os números. Vamos entender melhor. Eu já vai ler o parágrafo primeiro, depois iremos aprender a regra para decompor. Para indicar os fatores primos que entram na composição de um número, efetuamos uma operação chamada decomposição ou fatoração. Vamos agora entender a regra para a decomposição. Vocês observem aí no livro de vocês que tem o número 12. Vamos aprender a decompor esse número 12. Tem vários parágrafos, mas observando a decomposição do numeral 12 que tia Janeide vai fazer no quadro, vocês vão entender. Primeiro, colocamos um número que vai ser, que iremos fazer a decomposição, que é o 12, ao lado esquerdo. Após colocar o número, traçamos uma linha e iremos dividir. Essa divisão sempre inicia-se com o menor número. Iremos decompor 12. Dividir 12. E qual é o menor número que podemos dividir o 12? 2. 12 dividido por 2, sabemos que é 6. O 6 é o quociente, que é o resultado. Iremos colocar embaixo do número 12 que está à esquerda. 12 dividido por 2 é 6. 6, o quociente, fica embaixo do número 12 que está à esquerda. Vamos continuar dividindo. 6, um número que divida 6, começamos pelo menor número, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 é o quociente e ele vem para embaixo do numeral 6 que está ao lado esquerdo. Então, 6 dividido por 2 é 3. Vamos imaginar dividir o numeral 3. Lembrando que uma decomposição, ela tem que ser dividida pelo menor número e essa divisão tem que ser exata, não pode sobrar resto. Então, 3, sabemos que não pode ser dividido por 2 porque sobra 1. Então, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 é o nosso quociente. 1 colocamos embaixo do número que está sempre à esquerda. E como sabemos que finalizamos a nossa decomposição? Sabemos que finalizamos nossa decomposição quando o quociente der o resultado 1. Então, finalizamos nossa decomposição do numeral 12. Tia Janeide vai repetir novamente para vocês entenderem melhor. Vamos decompor o numeral 12, que 12 colocamos ao lado esquerdo, traçamos uma linha e começamos a dividir, sempre pelo menor número. E o resultado, que é o quociente dessa divisão, colocamos embaixo do numeral que está à esquerda, que é o numeral 12. 12 dividido por 2, que foi o menor número, 6. 6 foi o quociente, então colocamos ele embaixo do numeral 12 que está à esquerda. 6. Vamos dividir agora 6 pelo menor número que seja uma divisão exata. 6 dividido por 2, 3. O 3 quociente fica embaixo do numeral que está à esquerda. Qual o número que iremos dividir o numeral 3 que se
seja uma divisão exata. O 3, porque 3 dividido por 3, qual é o quociente, o resultado? 1. E finalizamos nossa decomposição, porque chegamos ao resultado, ao quociente 1. Então, nessa podemos dizer que a decomposição de 2, observe, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Decompomos o número 2 da seguinte maneira. Observe que o nosso número, que foi o divisor, ao fazer a multiplicação, obtemos o resultado do numeral que foi utilizado na decomposição. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Entenderam? Vamos também, tem o último parágrafo, tem a decomposição do numeral 25. Iremos fazer o quê? Colocamos o 25 ao lado esquerdo e traçamos a linha. Começamos a dividir pelo menor divisor e que essa divisão seja um valor exato. Sabemos que 25 dividido por 5, porque se dividirmos 25 por 4, vai sobrar resto, e não pode, na decomposição, não pode. Então, 25 dividido por 5, qual é o resultado? 5, o quociente 5. Então, colocamos ele embaixo do numeral que está à esquerda, 5. E um número que podemos dividir por 5, que seja, começamos sempre pelo menor número, que seja exato, o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Colocamos um 1 ao lado esquerdo e embaixo do quociente do número que foi dividido. Observe que finalizamos com o numeral com o quociente 1. Então, fizemos nossa decomposição do numeral 25, que 5 vezes 5 é igual a 25. Não é fácil? Vamos agora responder a primeira questão, onde iremos decompor os números. Vamos entender melhor. Primeiro quesito. Decomponha os números abaixo em fatores primos. Letra A. Observe que nas alternativas o número já está escrito ao contrário. Observe que nas alternativas o número está já escrito. Observe que o numeral 15 está ao lado esquerdo e já com a linha traçada. Vamos decompor o numeral 15. Lembramos que começamos dividindo pelo menor número. Qual seria esse número? 3. 15 dividido por 3, quanto é, pessoal? 5. 5 vezes 15 dividido por 3, 5. 5 é o quociente e colocamos ele no número que está à esquerda. Vamos agora dividir o numeral 5. 5 dividido por quanto? Por 5, uma divisão exata. E também um número menor. 5 dividido por 5, 1. Observamos que 1 ficou ao lado esquerdo e teve como finalizamos com o quociente 1. Então, já sabemos que decompomos o numeral 15. Vamos ter a certeza? 3 vezes 5 é igual a 15. Vamos agora para a letra B. Vamos decompor o número 120. A letra B no livro de vocês está assim, não é? Vamos lá. Começamos pelo menor número. 120 iremos dividir
2. Que 120 dividido por 2, 60. Colocamos o 60 ao lado esquerdo, que o 60 foi o nosso quociente, o resultado. 60 iremos dividir, lembramos, começamos pelo menor número, 2. 60 dividido por 2, 30. Iremos dividir 30 por quanto, pessoal? Por 2, o menor número. 30 dividido por 2, 15. 15 iremos dividir por quanto? Por 3. 15 dividido por 3, 5. Colocamos o 5 ao lado esquerdo, que 5 é o quociente, não é isso, pessoal? E 5 dividido por quem? Pelo qual, vai ser qual número? Por 5. 5 dividido por 5, 1. Observe que 1 foi o quociente, o resultado, e colocamos sempre ele embaixo do número que está à nossa esquerda. Vamos agora, temos agora nossa decomposição, porque finalizamos com o quociente 1. Vamos agora ter a certeza. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5 é igual. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Vamos entender, fazer essa multiplicação para vocês verem. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Coloco o 0 e sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Observe que é 24, que foi o resultado de 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Entenderam nossa decomposição? E também vocês podem decompor dessa maneira. Observe quantas vezes apareceu o numeral 3. 2. 1, 2, 3. Podemos decompor 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5. Onde iremos multiplicar o numeral 2 quantas vezes? 3 vezes. O resultado da multiplicação do 2 em 3 vezes, iremos multiplicar os demais números. Então, 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5. Aqui os 2 elevado à terceira, colocamos os 2, o numeral 2 3 vezes, onde multiplicamos ele, que 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Vamos agora para a letra C. Na letra C temos 88. Vamos decompor o numeral 88. Começamos sempre pelo menor divisor. 88 dividido pelo menor, que é 2. 88 dividido por 2, 44. Foi o nosso resultado, o nosso quociente, onde iremos colocar embaixo do número que está à nossa esquerda, 44. Vamos agora dividir o 44. Dividimos pelo menor número, 2. 44 dividido por 2, 22. Colocamos o 22 à esquerda do numeral. 22 dividido por 2, menor número, podemos dividir, que é igual, qual é o resultado? 11, nosso quociente, é 11, colocamos embaixo do número que está à nossa esquerda. E 11 dividido por qual número? Que seja uma divisão exata, pelo próprio 11. Então, 11 dividido por 11,
quanto pessoal 1. Qual foi o quociente que finalizamos? Numeral 1. Então, já fizemos nossa decomposição. E como seria? Vamos lá? 2. Vamos repetir o numeral 2, multiplicar quantas vezes? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 11. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 11, 88. Dessa maneira, temos a nossa decomposição do numeral 88. Vamos decompor agora o numeral 170. Tia Janeide vai colocar aqui desse quadro, desse lado, tá certo? Eu acho que vai ficar visível. Letra D, para finalizar aqui toda a questão, a nossa primeira questão. 170. Vamos decompor 170. Começamos pelo menor número. 170 dividido por quanto? Por 2. 170 dividido por 2, 85. Nosso quociente do resultado. E colocamos ao lado esquerdo. Vocês querem tirar a dúvida? Vamos fazer uma pequena divisão bem rápida. 170 dividido por 2. Se vocês não tiverem em mente o nosso quociente, o nosso resultado, vocês fazem num cantinho do livro, ou então pega o livro, o caderno de matemática e faz a divisão. 17 dividido por 2, sabemos que é quanto, pessoal? 8, não é? 8 vezes 2, 16. Vamos fazer nossa subtração. 17 menos 16, 1. Achamos o zero e dividimos 10 por 2, que é 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Observe. Lembraram agora? E a Janeide vai apagar o quadro para finalizar a decomposição. Dessa maneira, os números que surgirem, vocês vão fazendo essa divisão. Vamos agora dividir 85. Vamos imaginar qual seria esse número. Tia Janeide vai fazer mais essa. Vamos dividir 85 por 5. Vamos lá. 8 dividido por 5. 1 vezes 5. 5. 5. Para 8. 3. Baixo quem? 5, não é? 35 dividido por 5 é quanto, pessoal? 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Então, 85 é divisor por 5? É. E qual foi o quociente? 17. Então, 85 dividido por 5, temos quociente 17. E onde iremos colocar à esquerda do nosso número. E agora, qual é o divisor de 17? Próprio 17, onde iremos ter uma divisão exata. 17 dividido por 17, 1. Finalizamos nossa decomposição, em que o último resultado do nosso quociente foi o numeral 1. Vamos agora finalizar nossa decomposição, onde 2 vezes 5 vezes 17 é igual. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 17, 170. Vamos passar agora para a próxima página. Tia Janeide vai apagar o quadro. Se vocês sentirem dificuldade na decomposição desses números da primeira questão, vocês vão dar uma pausa e vão observar a explicação de Tia Janeide, tá certo? Tia Janeide vai agora apagar. Tia Janeide vai apagar todo o quadro porque essa próxima página ela tem uma
uma alternativa diferente. Segundo, leia o texto a seguir. No estudo dos conjuntos numéricos, o diagrama de Venn é uma representação gráfica que estabelece relações entre dois ou mais conjuntos. Vejam como poderíamos representar os conjuntos A e B, sendo. Vocês vão observar no livro de vocês que vocês têm os conjuntos A e B. E como é que a gente iremos fazer essa representação? Iremos estabelecer união entre esses conjuntos. E como vai ser essa união? Vamos prestar atenção na explicação de Tia Janeiro. Vocês têm no livro de vocês A, que são, e B. A, quais são os números que vai representar? Quais são os elementos do conjunto A, que são elementos que são os números? São 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E do conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Se vocês observarem, está assim, não é, no livro de vocês? Agora, temos aqui os elementos do conjunto A e do conjunto B. Vamos fazer ele agora em conjunto, que colocando os elementos no conjunto, iremos fazer a união desses conjuntos. O conjunto A, vamos colocar os elementos. Quais são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é isso? Isso observe no livro de vocês. E no conjunto B, iremos colocar os elementos do conjunto B. E quais são os elementos do conjunto B? 2, 4, 6 e 8. Essa maneira tem no livro de vocês. Representando esses valores no diagrama de Venn, podemos estabelecer relações entre os conjuntos de A e B da seguinte forma. Agora, o que é que está pedindo? Vamos estabelecer relações, ou seja, vamos unir os dois conjuntos. Colocamos o conjunto A e vamos colocar os elementos do conjunto A, que são os números. Quais são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está pedindo o quê? A união. Vamos agora fazer a união com os elementos do conjunto B. Esse conjunto de Tia Janeiro, diagrama, está lindo. Certeza que tem que fazer ele bonito, não é? Pronto, melhorou. Quais são os elementos do conjunto B? Observem. 2, 4, 6 e 8. Vocês observaram que o conjunto A e o conjunto B, eles ficaram unidos. Então, a união, que é esse símbolo, de B. Qual foi a união de A com B? São todos os elementos que estão no conjunto. Vocês não uniram o conjunto A com o conjunto B. Observem que eles estão todos unidos. E qual é a união de A e B? União, porque é o símbolo. Vamos colocar aqui.
a união de A e B. Quais são os elementos que estão no conjunto A e B unidos? Observe o numeral 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8. Então, dessa maneira, a união de B são todos os elementos. Lê-se A união com B, ou seja, o que tem nos dois conjuntos, o total. Vamos agora entender a outra alternativa. Vamos, vocês sabem, ler assim. Quem sabe como se lê esse sinal daqui? Quem sabe? Quem lembra? Intersecção. Intersecção. Então, iremos descobrir a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. É bem fácil. O nome é um pouco estranho, mas vocês vão entender bem rápido. Qual é os elementos que estão intercedidos entre o conjunto A e B? Ou seja, a intersecção de A e B, quais são os elementos que estão entre A e B? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. A intersecção de B. Quais são os elementos que estão intercedidos entre o conjunto A e B? 2, 4 e 6. Baseado nessa explicação, vamos agora responder as alternativas A, B e C. Tia Janeide vai apagar o quadro. Observe que na letra A você já tem os conjuntos, não é? Os conjuntos já estão formados. Letra A. Tia Janeide vai fazer aqui os conjuntos. Tia Janeide observou que nos números, nos conjuntos de vocês, está assim, não é? Por que a tia Janeide apagou? Porque iremos colocar primeiro o divisor de cada um desses números. E colocamos também, já tem o A, que sabemos que o D corresponde ao D divisor de 4, que vai corresponder ao conjunto A. E o divisor de 9 vai corresponder ao conjunto B. Observem a explicação. Quais são
os divisores de 4. Vamos lá. Já tinha Janine. Vou fazer com outro lápis de outra cor. Quais são? Acho que a Janine pegou o mesmo arco-íris. É o azul. 1, 2 e 4. E quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Agora vamos colocar os divisores nos seus conjuntos. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Que vai corresponder ao conjunto A. E vamos colocar os divisores de 9, que correspondem ao conjunto B. E quais são os divisores de 9? 3, 1, 3 e 9. Vamos colocar. Observe que 1 já está aqui. Vamos colocar 3 e 9. Qual é a união de B? A união de B, lembram que a união são todos os elementos que estão nos dois conjuntos? Então, a união de B, vamos colocando. Um, 2, 3, 4 e 9. A união de B são todos os elementos do conjunto A com o conjunto B. Eles não estão unidos. E a intersecção de B. Qual é os elementos que está intercedido entre o conjunto A e o conjunto B? Então, vamos voltar para entender melhor. A união do conjunto A com o conjunto B. A união do conjunto A com o conjunto B. Observe o símbolo união. Conjunto A com a união do conjunto B. São todos os elementos que estão nos dois conjuntos, no conjunto A e no conjunto B. Quais são? 1, 2, 3, 4 e 9. E agora vamos colocar a intersecção do conjunto A com o conjunto B. A intersecção com o conjunto B. E qual é o elemento que está intercedido entre o conjunto A e B? O numeral 1. Vamos agora praticar mais um pouco. Temos duas alternativas, B e C. Vamos para a alternativa B. Temos o conjunto C. Eu acho que eu vou fazer um conjunto de outra maneira para ficar bonitinho. Vamos ver assim. O conjunto C e o conjunto D. Vamos colocar quais são os elementos do conjunto C. Vai ser os divisores de 6. E do conjunto D, os divisores de 9. Lembramos que o conjunto DC vai ser os divisores de 6. Então, colocamos aqui. Eu estou colocando só para vocês entenderem a explicação melhor. E os elementos do conjunto D vai ser os divisores de 9. Então, elementos do conjunto D, divisores de 9.
Quais são os divisores de 6? Vamos lá. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Já sabemos quais são os elementos do conjunto C. E vamos agora colocar os divisores do conjunto de 9, que corresponde ao conjunto D. Quais são os divisores de 9? Quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Então, sabemos que os elementos do conjunto D são os divisores de 9, que são os números 1, 3 e 9. Vamos agora fazer o quê? Tia Janeide vai apagar aqui. Por que Tia Janeide vai apagar aqui? Porque Tia Janeide não prestou atenção, se enganou. Porque o que, é que a gente vai fazer na próxima? A união do conjunto C com o conjunto D. Então, não temos que unir os dois conjuntos? Ele já nem quer fazer bonito e no final... Pronto, saiu. Primeiro conjunto é o conjunto C e o segundo conjunto é o conjunto D. O que é que iremos colocar agora? Iremos colocar os elementos do conjunto C, que corresponde aos divisores do numeral 6. E iremos colocar no conjunto D os elementos do conjunto D, que corresponde a quê? Aos divisores do numeral 9. E quais são os números? 1, 3 e 9. Vamos observar. Quais foram os elementos do conjunto C, que corresponde aos divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. E quais são os elementos do conjunto D, que corresponde aos divisores de 9? 1, 3 e 9. E a próxima, o que é que está pedindo? C, união do conjunto D. Qual é a união de C com o conjunto D? São todos os elementos. Observem que todos os elementos eles estão unidos com o conjunto. E quais são? Vamos lá. C, união do conjunto D. 1, 2, 3, 6 e 9. Foram todos. A união do conjunto C com o conjunto D, quais são os elementos que uniu o conjunto C com o conjunto D? 1, 2, 3, 6 e 9. Observe que são os mesmos números. E agora vamos colocar a intersecção do conjunto C com o conjunto D, que é representado por esse símbolo, lembra? A intersecção do conjunto C com o conjunto D, quais são os números que estão intercedidos entre o conjunto C e o conjunto D? 1 e 3. Entenderam? Tia Janeide vai dar outra pincelada, porque Tia Janeide quer que vocês façam a letra C sozinho, mas Tia Janeide vai corrigir com vocês no quadro. Lembramos, temos os divisores, colocamos os divisores dos números que estão na questão, que foi o 6 e o 9. Após colocar os divisores, colocamos no diagrama no conjunto, que foi pedido o quê? A união do conjunto C com o conjunto D, que são todos os elementos do conjunto A com o conjunto do conjunto C com o conjunto D. E depois, a intersecção
do conjunto C com o conjunto D, que são os elementos que estão intercedidos entre o conjunto A, C e o conjunto D. E a Janeide vai para esse outro lado, vai fazer a letra C e vocês vão tentar responder. No final, corrigimos todo mundo, tá certo, pessoal? Vocês vão fazendo aí e a Janeide vai fazer aqui. Vamos agora comparar nossa resposta. Vamos corrigir. Sabemos que temos o divisor que responder quais são os divisores de 8 e os divisores de 15. O conjunto E corresponde aos divisores, e eu vou colocar aqui, o conjunto E corresponde aos divisores de 8 e o conjunto F corresponde aos divisores de 15. Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Quais são os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15. Agora colocamos, vamos fazer o quê? Vamos representar os elementos dos divisores de 8 e 15 em conjunto. Conjunto E, quais foram os elementos? 1, 2, 4 e 8. Observaram? E quais são os elementos do conjunto F? 1, 3, 5 e 15. Colocando os elementos dentro do conjunto, vamos agora responder o quê? A união do conjunto E com o conjunto F. A união do conjunto F com o conjunto F. Quais são os elementos pessoal? São todos os números que estão nos dois conjuntos. Quais são? 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 15. Vocês observem. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 15. Então, sabemos que a união do conjunto E com o conjunto F são todos esses elementos. E qual é a intersecção do conjunto E com o conjunto F? Qual é o elemento que está intercedido entre o conjunto E e o conjunto F? O numeral 1. Foi fácil? Eu tenho certeza que vocês acertaram.
Vamos agora para a letra D. Em qual diagrama é possível percebermos o número primos entre eles? Qual foi? Vocês vão aí observar todas as respostas. Observamos que foi em qual diagrama, pessoal? Deixa eu tia colocar a letra D aqui. Qual foi? Os diagramas da letra A e C. Esses números, eles foram os números primos que estão intercedidos entre eles. Entenderam? Lembramos, os números primos são quais? São aqueles que só têm dois divisores. E o próprio número, o mesmo número. E eu vou apagar esse lado do quadro para a gente fazer a terceira questão. Já sabe, se ficar com dúvida, dá uma pausa e volta o vídeo. E vai apagar porque ele utilizou todo o lado do quadro, tá certo? E eu vou apagando assim para dar tempo para vocês ainda conferir a resposta da letra D. Agora a tia Janeide vai. Tia Janeide já deu um tempinho para vocês conferir a resposta da letra D. Agora ela vai apagar. Vamos agora para a terceira questão. É bem fácil essa terceira questão. Na terceira questão, escreva os números cujos fatores são primos. Letra A. Eu tenho certeza que vocês já sabem, quinto ano. O que é que vocês vão fazer? Vão responder essas multiplicações. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, como eu sei que vocês já sabem a tabuada, não vai ter dúvida de vocês responder essas multiplicações. Então, vocês vão praticando aí as demais alternativas sozinhos, porque vocês têm que praticar a tabuada, tá certo? E a quarta questão, vocês vão continuar também respondendo junto com o praticando, que corresponde aos números primos. Lembra que nossa aula anterior foi de números primos, onde os números primos são aqueles que são divididos por 1 e pelo próprio número. Então, se vocês estiverem com dúvida, pegue um livro de matemática e vão ler o assunto. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Tia Janeide vai anotar o praticando e vocês vão continuar finalizando, tanto no livro de matemática quanto no livro de reforço. Praticando de vocês será o livro de matemática, essa página 48, que
é a primeira coluna, que você corresponde a 2 questões. Vocês vão finalizar a terceira questão e responder a quarta. E no livro de reforço, a página 63 e 64, do mesmo assunto, decomposição de fatores primos. Dessa maneira, finalizamos nossa aula. Espero que todos tenham aprendido, prestado atenção e que fiquem em casa com a proteção de Papai do Céu. Tchau e até segunda-feira, porque amanhã é aula de tio Jorge e de tia Vivi. Não esquecendo de gravar os vídeos que eles pedem, assim como vocês respondem as atividades com tia Janeide, vocês têm que fazer os vídeos, não é? E dessa maneira tia Janeide mata a saudade vendo os vídeos. Tchau!